Antes de darmos início, gostaria de te convidar a curtir e compartilhar o nosso canal. Cada demonstração de incentivo nos impulsiona a continuar produzindo mais histórias como essa. Agradecemos imensamente por todo o seu apoio. Feche os olhos e respire profundamente. Relaxe e deixe-se levar pelo mistério que te convido a explorar. Imagine um bosque encantador, repleto de segredos e magia. No coração desse bosque há uma casa, e dentro dela, um mistério. Atrás de uma porta, segredos estão escondidos, prontos para serem revelados. E esses segredos podem transformar a sua maneira de ver o mundo. Sendo uma executiva em uma grande empresa, minha vida é uma agitação sem fim. Tenho uma agenda super apertada, repleta de metas inalcançáveis, prazos apertados, reuniões intermináveis e sem sentido. Sempre estou com uma sensação incômoda de que estou ficando para trás. Parece que o mundo está voando, e eu aqui, sem conseguir sair do chão. Além do meu trabalho, ainda preciso cuidar da casa, da minha filha pequena e de inúmeras outras responsabilidades que, por mais que eu tente equilibrar, simplesmente não consigo. Tudo parece estar me sufocando aos poucos. Quase sempre me vejo sem fôlego, como se o ar estivesse faltando. Sinto o peso das tensões acumuladas sobre os meus ombros, como se carregasse o mundo nas costas. Ah, me desculpe, esqueci de me apresentar. Eu sou a Ana, sou casada com o Pedro. Ele é um artista, vive com a cabeça nas nuvens, imerso em suas criações. Suas viagens a trabalho o afastam da rotina da nossa casa. E apesar da sua boa vontade, ele nunca está presente o quanto eu gostaria. Ou o quanto precisamos. Cada ausência do Pedro deixa um vazio. E por mais que eu entenda seu amor pela arte, não consigo evitar a sensação de que estou afundando sozinha, lentamente, em um lamaçal denso e sufocante. Vivendo dessa forma, percebemos que algo precisava mudar. A sensação de estar presa em uma roda que nunca parava, correndo sem realmente viver, estava me consumindo e desgastando nosso relacionamento. Após muitas conversas, algumas mais tensas do que eu gostaria, chegamos à conclusão: era hora de mudar nosso estilo de vida. Pensamos em nos mudar para uma cidade menor. Quem sabe adotar uma vida mais simples no campo? No fundo, ambos sabíamos que continuar naquela rotina insana não seria sustentável, nem para nós, nem para nossa filha, Clara. Ela, com sua energia pura e inocente, merecia mais do que uma mãe constantemente estressada e um pai sempre ausente. Por mais que estivéssemos de acordo com a mudança, uma parte de mim ainda estava em dúvida. E se essa busca por tranquilidade no campo não fosse a solução? Será que o que precisávamos mudar não era algo mais profundo? Essa dúvida me consumia, mas mesmo assim eu sentia que precisava tentar, a qualquer custo. Decidimos dar o primeiro passo para testar a ideia. Eu, Pedro e Clara resolvemos passar alguns dias no campo, na casa da minha tia, que vive em uma pequena vila afastada do caos urbano. Seria uma chance de experimentar uma vida mais simples, longe do barulho e das pressões diárias. Aquela vila parecia o lugar perfeito para isso. Aproveitamos o feriado prolongado e partimos rumo à pequena vila. A estrada era tranquila, quase silenciosa, um contraste com o barulho constante que nos cercava. Enquanto dirigia,
Observei Clara pelo retrovisor, dormindo serenamente, e desejei que aquela paz pudesse durar para sempre. Me permiti relaxar um pouco. O cenário ao redor era um alívio para a alma. Árvores altas e imponentes, com suas folhas dançando ao som da brisa suave. O cheiro fresco de terra molhada invadia o carro, trazendo uma sensação nostálgica, como se me transportasse para um tempo em que a vida era mais simples, sem tantas complicações. Por mais que tudo parecesse perfeito, uma parte de mim permanecia tensa, como se aguardasse um problema a qualquer momento. E claro, o universo parecia pronto para me testar. A poucos quilômetros de nosso destino, o carro começou a engasgar e, de repente, o motor parou. O sol já estava se pondo e a noite se aproximava. Uma onda de frustração tomou conta de mim. Eu queria gritar, bater no volante. Tudo parecia tão injusto. Como se não bastasse o esgotamento emocional que eu já carregava, agora tínhamos mais esse problema para lidar. Olhei para Pedro, buscando alguma segurança, mas ele parecia ainda mais inseguro do que eu. Clara, no banco de trás, felizmente, ainda dormia. Dentro de mim, a inquietação já havia tomado conta. Será que essa era mais uma daquelas ironias da vida, nos lembrando que, por mais que tentemos fugir, as dificuldades sempre nos encontram? A viagem, que deveria ser um refúgio, um alívio, agora parecia mais um teste de resistência. Respirei fundo, tentando conter a onda de irritação que me tomava. Talvez o universo estivesse apenas me ensinando que não posso controlar tudo. Quem sabe eu só precisava aceitar as coisas como elas são. Sentia uma mistura de raiva e medo. Não sabia o que me incomodava mais: estar à mercê do acaso ou precisar descobrir como consertar o carro quebrado no meio do nada. Quem vive na cidade grande carrega sempre a tensão da violência, e essa sensação não me abandonava. Decidimos procurar ajuda. Avistamos uma casa à distância, e uma fagulha de esperança se acendeu. A luz suave que emanava pelas janelas e a fumaça branca subindo pela chaminé davam ao lugar uma sensação de abrigo. Com o coração apertado e uma enorme insegurança, seguimos em direção à casa. Eu me perguntava se estávamos sendo impulsivos, mas não havia outra opção. Tudo o que eu queria era um lugar seguro para passar a noite com minha família e, assim que possível, deixar aquele lugar o mais rápido possível. Assim que batemos a porta, um casal nos atendeu: Tiago e Adriana. Simpáticos e acolhedores, nos receberam com muita cordialidade. Senti um misto de alívio e gratidão. Eles nos ofereceram comida e abrigo e, embora eu ainda estivesse um pouco tensa, finalmente senti que estávamos em segurança. Assim que nos acomodamos, fomos chamados para o jantar. A refeição era simples, mas muito saborosa. Clara estava faminta. Naquele momento, o cansaço já tinha tomado conta de mim. Clara dormiu quase que imediatamente, e Pedro estava tão exausto quanto eu. Antes de nos deitarmos, Tiago nos ofereceu um chá quente. "Isso vai ajudar vocês a relaxarem", disse ele com um sorriso, enquanto Adriana preparava as camas para nós. Quando todos já estavam adormecidos, comecei a lutar contra a insônia que se instalava em mim. Apesar da exaustão, meus pensamentos não paravam. A casa estava mergulhada em um profundo silêncio. Quando finalmente comecei a cochilar, um barulho me despertou abruptamente. As luzes do quarto começaram a piscar de forma irregular.
No início, achei que fosse apenas o cansaço me pregando uma peça, mas logo o som de uma porta rangendo ecoou pela casa. Meu coração disparou e um arrepio percorreu meu corpo. Tentei ser racional. Poderia ser só o vento e um problema na fiação elétrica, mas a sensação de que algo estava errado se intensificou. Pedro se mexeu na cama. Também estava acordado. "Você ouviu isso?" Ele perguntou com a voz baixa e tensa. O medo que vi em seus olhos refletia exatamente o que eu estava sentindo. Clara apareceu de repente ao nosso lado com os olhos arregalados. "Mamãe, o que está acontecendo?" Ela perguntou, e meu coração apertou ao vê-la assustada. Eu queria protegê-la, mas não sabia do quê. Nos levantamos e saímos do quarto, percebendo que no final do corredor havia uma porta entreaberta. "Essa porta sempre esteve ali?" Perguntei a Pedro, que também parecia confuso. Enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo, Tiago apareceu atrás de nós e perguntou: "Está tudo bem com vocês?" Sua voz nos deu um tremendo susto. "Sim, mas o que é essa porta?" Pedro perguntou, apontando. Tiago respondeu com um sorriso. "Ah, essa porta. Não se preocupem, é só o vento. Às vezes ela abre sozinha." O sorriso dele parecia enigmático. Então Tiago disse: "Estão curiosos? Por que não entram para ver o que tem lá?" Pedro e eu nos entreolhamos. "Mas entrar onde?" Pedro perguntou claramente desconfiado. Adriana apareceu e respondeu suavemente: "Na porta. Venham, vamos mostrar a vocês." Com uma mistura de medo e curiosidade, seguimos Tiago e Adriana. O corredor, que era curto, mas agora parecia muito comprido, quase interminável. Ao nos aproximarmos, a luz que saía da porta brilhou com mais intensidade, quase nos cegando. Quando atravessamos, fiquei boquiaberta com o que vi. Diante de nós, havia uma clareira cercada pela mata, com um riacho que corria até uma pequena praia de areia fina e branca. No canto da clareira, uma cachoeira. Mas ela não era comum. Em vez de água, um manto de pequenas estrelas descia suavemente pelo leito, cintilando de forma hipnotizante. Um arrepio percorreu minha pele. Era uma mistura de admiração e espanto. Uma beleza que transcendia qualquer paisagem que eu já tivesse visto. "É incrível", murmurei, sendo incapaz de desviar os olhos. Além disso, o céu mudava de cor constantemente, alternando entre azul, verde e roxo, e em tonalidades que eu nem conhecia. Pedro, ao meu lado, estava igualmente impressionado. "Isso é incrível", disse ele, quase sem fôlego. Tiago observou nossas reações e sorriu suavemente. "Cada uma dessas estrelas guarda pensamentos, ideias e lembranças", explicou ele. "Ao tocar em uma delas, vocês podem acessar a realidade que ela contém, vivenciando e absorvendo as lições que ela tem a oferecer." Adriana nos incentivou a nos aproximar. "Podem tocar uma estrela se quiserem", disse ela. Pedro hesitou, mas Clara, com sua curiosidade infantil, deu um passo à frente. "Eu posso?" ela perguntou, estendendo a mão em direção à cascata brilhante. "Sim, querida, mas lembre-se, cada estrela guarda uma experiência de vida. Ao tocá-la, você viverá um pedaço dessa história", respondeu Adriana. Eu estava nervosa. A ideia de viver uma experiência que não era minha me assustava, mas minha curiosidade era ainda maior.
Parte de mim acreditava que todas as perguntas que eu carregara ao longo da vida poderiam ser respondidas naquela cascata de estrelas. Clara, finalmente, tocou uma das estrelas e, por um instante, tudo ao nosso redor pareceu parar. A luz suave envolveu sua pequena mão e eu senti uma mistura de medo, temendo que algo pudesse lhe causar mal, e fascinação. Então, ela sorriu para mim. Mamãe, é como um sonho bom, disse com a voz suave. Senti um alívio, mas também uma curiosidade intensa. O que aquela experiência havia revelado à minha filha? Num impulso, mergulhei no riacho de estrelas. A sensação era a de estar em uma grande arena, cercada por muitas vozes falando ao mesmo tempo. Uma série de cenas se passaram pela minha cabeça e meu corpo parecia brilhar intensamente. No entanto, a intensidade da experiência se tornou insuportável e logo saí. Tiago, observando, falou: Vocês percebem? Somos todos parte de um grande mosaico de vidas e histórias interligadas. Cada estrela que brilha nesta cascata representam trajetórias, encontros e emoções. Nossas vidas, apesar de suas diferenças, se entrelaçam e se complementam, formando uma vasta constelação, nas qual cada estrela, com seu brilho próprio, contribui para a grandiosidade do universo. Em seguida, Tiago e Adriana nos conduziram por uma trilha entre a mata que levava a uma pequena vila. A luz que a iluminava tinha a intensidade de um pôr do sol, tingindo o céu com tons de laranja e dourado, que se refletiam nas nuvens, criando um caleidoscópio em movimento. No centro da vila, avistei uma praça circular e, no meio dela, uma fonte. Ao lado, uma majestosa torre com um relógio se destacava. Ao lado da praça, uma imponente biblioteca se erguia, com arcos dourados adornando a entrada. Suas portas de vidro translúcido refletiam o pôr do sol, criando um espetáculo de cores e luzes. Esse lugar é mágico, sussurrou Pedro, enquanto olhava ao redor, visivelmente impressionado. Enquanto Clara corria curiosa, explorando toda a praça, uma brisa leve tocou meu rosto. Segurei a mão de Pedro e ele me olhou com carinho. Ali, naquele momento, me senti feliz. Andando pela praça, nos aproximamos de um vendedor de flores. Seu nome era Heitor, um homem de expressão serena e cabelos grisalhos. Ele organizava com cuidado seus buquês. Observei que cada flor brilhava com uma tonalidade única, quase mágica. Vejo que minhas flores atraíram sua atenção, disse Heitor, sorrindo gentilmente. Sabe, cada uma delas carrega um sentimento que ainda não foi revelado. Sentimento não revelado? Como uma flor pode guardar algo assim? Perguntei curiosa. Nem todos os sentimentos pertencem às experiências passadas, respondeu Heitor, com um olhar enigmático. Alguns florescem nos corações, como fruto do autoconhecimento e da maturidade. Escolham uma flor. Ela pode revelar o que está oculto dentro de você. E se escolhermos a flor errada? Questionou Pedro, intrigado. Não existe flor errada, disse Heitor. Cada escolha nos leva a acessar uma parte de si ainda inexplorada. Coisas que talvez você não conheça, mas que sempre estiveram aí dentro, guardadas para desabrochar. Vou escolher essa, falei apontando para uma flor azul, com uma coloração cintilante. Assim que toquei a flor,
um calor suave me envolveu, como um abraço carinhoso. Essa flor guarda o sentimento da esperança, explicou Heitor. Às vezes, é a esperança que nos conduz, mesmo nos momentos de incerteza. E, ao escolher essa flor, você escolheu confiar no caminho, mesmo sem saber aonde ele te levará. Esperança. É disso que mais preciso, murmurei emocionada com os olhos marejados. Heitor sorriu, com um olhar que deixava claro que ele sabia exatamente o que se passava em nossos corações. Leve essa flor e siga em frente, aconselhou Heitor. Nos momentos mais difíceis da sua vida, a esperança florescerá dentro de você. Nos despedimos e agradeci a Heitor. Então começamos a caminhar lentamente ao redor da praça. Seguimos em direção à biblioteca, onde fomos recebidos por Flora, uma pessoa de sorriso contagiante e olhar gentil. Sejam bem-vindos. Esta biblioteca contém todo o conhecimento e sabedoria do universo. O que vocês procuram? Perguntou Flora com entusiasmo. É difícil saber o que buscar em um lugar assim. Tudo parece tão vasto, admirei, olhando ao redor. Sigam sua intuição. Os livros certos sempre encontram aqueles que estão prontos para lê-los, disse Flora com um riso discreto. Talvez estejamos aqui por razões que ainda não entendemos, refletiu Pedro pensativo. Exatamente. Às vezes o que precisamos não é o que queremos, mas sim aquilo que nos é necessário neste momento, observou a bibliotecária com um olhar profundo. Então, Pedro se aproximou de uma estante e pegou um livro. Assim que o abriu e começou a ler, ele percebeu que o texto refletia exatamente o que estava em seu coração. Confirmava que ele estava no caminho certo ao fazer o que amava, mesmo que às vezes não recebesse o retorno que esperava. Contudo, ele conquistava algo muito mais valioso: a capacidade de inspirar as pessoas através de sua arte e ajudá-las a se sentirem melhores. Flora observou Pedro abrir o livro, e à medida que ele lia, o brilho em seus olhos revelava que o conteúdo o havia tocado profundamente. Com um sorriso suave no rosto, ela se aproximou de Pedro. Esse livro encontrou você no momento certo, disse Flora, com sua voz suave e gentil. Ele fala diretamente ao seu coração, não é? Aquelas dúvidas que você carrega sobre o valor da sua arte, sobre o retorno que espera, elas estão sendo respondidas agora. Pedro ergueu os olhos, surpreso, como se Flora tivesse lido seus pensamentos. Ela continuou. Às vezes, medimos nosso sucesso por aquilo que podemos contar ou segurar nas mãos. Mas o verdadeiro valor da sua arte é intangível e invisível aos olhos. Está nas vidas que você toca e nos corações que você transforma. Ela fez uma pausa, olhando para o livro nas mãos de Pedro. Cada página que você lê reafirma isso. Sua arte pode nem sempre trazer o que você espera materialmente, mas proporciona algo muito maior para as pessoas: inspiração, esperança e tranquilidade. Isso sim, Pedro, é o verdadeiro valor. Pedro respirou e sentiu a profundidade daquelas palavras. Eu precisava ouvir muito isso, disse ele, com um leve sorriso de gratidão. Flora pediu a Pedro que levasse o livro consigo, mas para isso ele deveria prometer que, ao encontrar alguém enfrentando o mesmo dilema, repassaria o livro para ela. Pedro concordou. Nos despedimos de Flora, agradecendo pelas valiosas lições que aprendemos.
Saímos da biblioteca e nos dirigimos para o imponente relógio. Ao observá-lo, percebi que as marcações eram diferentes, com símbolos estranhos. Além disso, havia muitos ponteiros e alguns giravam na direção contrária. Achei tudo isso estranho e comentei com Tiago. De repente, uma pequena porta se abriu na torre, revelando uma figura que acenava e chamava por nós. Era Max, o técnico maquinista do relógio, um homem de expressão serena e rosto marcado pelo tempo. Ele nos convidou a entrar. Vejo que o relógio despertou a curiosidade de vocês. Gostariam de ver como ele funciona? Perguntou Max sorrindo. Curiosos, aceitamos o convite. Ao entrarmos pela porta, fomos conduzidos por uma escada em espiral até uma sala no subsolo. A sala era ampla, iluminada apenas por um brilho suave que emanava de uma pedra situada entre as engrenagens do relógio. Aqui, o tempo não segue uma linha reta. Ele se curva, se expande, se contrai, dançando ao seu próprio ritmo. O que este relógio revela é o tempo interno de cada um que o observa, o compasso singular da alma, o verdadeiro ritmo da vida, gesticulou Max, enquanto apontava para as engrenagens. É uma contagem subjetiva, fluindo de acordo com o estado emocional e as experiências de vida de cada pessoa. Então, ele não mede o tempo como o conhecemos? Perguntei, olhando fascinada para as engrenagens. Não, minha cara. Ele mede o tempo que você sente, o tempo que você vive. Aqui não há pressa nem demora, apenas o momento presente, respondeu Max, esboçando um leve sorriso. Pedro se aproximou de uma das grandes engrenagens, onde pequenos símbolos brilhavam e giravam dentro da pedra luminescente. E essa pedra, o que ela faz? Perguntou Pedro pensativo. Ela revela uma verdade que muitas vezes ignoramos. O tempo é maleável, relativo ao modo como vivemos e ao que aprendemos ao longo de nossa existência. Cada símbolo brilhante representa um aspecto de vocês, suas escolhas, seus medos, seus desejos, tudo interligado, explicou Max com um semblante sério. Hesitante, cheguei perto, estendi a mão e toquei a pedra luminescente. Imediatamente, uma luz intensa explodiu, envolvendo todos nós em um brilho radiante. Tudo ao nosso redor começou a vibrar e, em questão de segundos, fomos subitamente transportados de volta à casa do bosque. Acordei abruptamente, sentindo-me como se estivesse em queda livre. Recobrei a consciência e percebi que todos estavam deitados em suas camas, dormindo. Era madrugada, e o silêncio era profundo, interrompido apenas pelo canto de um galo que anunciava o alvorecer. Com a chegada do amanhecer, todos nos reunimos à mesa para um delicioso café preparado por Adriana. Então, compartilhei o estranho sonho que tive durante a noite. Para minha surpresa, Pedro e Clara relataram ter tido um sonho semelhante. Tiago e Adriana não disseram nada, apenas ouviram atentamente e sorriram. Embora achássemos tudo muito estranho, continuamos agindo como se nada estivesse fora do normal. Após o café, fomos até o carro para verificar o que poderia ser feito. Acionei a partida e, de forma inexplicável, o carro funcionou perfeitamente. Em seguida, arrumamos nossas coisas, agradecemos o acolhimento de Tiago e Adriana, prometendo uma futura visita, e seguimos viagem rumo à vila. Ao chegarmos ao vilarejo, uma sensação de familiaridade me envolveu, como se cada canto daquele lugar já estivesse gravado em minha memória. A praça central, a biblioteca, o grande relógio
e as pessoas que passavam, com sorrisos amistosos e olhares calorosos, tornavam tudo ainda mais familiar. Virei-me para Pedro e disse: "Este parece ser um bom lugar para recomeçar." Já na casa da minha tia, compartilhei o que havíamos vivido no bosque, e uma expressão de assombro se espalhou pelo rosto de todos. Minha tia, com os olhos arregalados e a voz trêmula, revelou que a casa do bosque havia estado abandonada por muitos anos. O casal que morava lá havia falecido há muito tempo atrás. Eu e Pedro trocamos olhares perplexos. Percebemos que o que vivemos não era apenas um sonho, mas uma experiência que desafiava nossa compreensão, nos conectava a outra dimensão, expandia nossa percepção e ampliava nosso entendimento sobre a vida. Ao cruzar a porta dos sonhos, somos transportados para mundos desconhecidos, que podem revelar que a linha entre a fantasia e realidade é mais tênue do que imaginamos. Cada experiência, desde a flor que simboliza a esperança que floresce em nossos corações, até os mistérios do relógio que nos ensina que cada pessoa tem seu próprio tempo, nos ensina coisas profundas que nos convidam a refletir sobre quem somos e qual a nossa missão no universo. Assim como a cachoeira que reflete nossas memórias e anseios, somos todos parte de um grande mosaico de vidas e histórias interligadas. Que possamos sempre lembrar que a verdadeira magia reside em nossa capacidade de sonhar, aprender e crescer. Afinal, o que consideramos apenas um sonho pode ser, na verdade, uma janela para o que ainda está por vir. Tenha um bom descanso.